Todos nós conhecemos as Salésias. Eu sou aqui filho da Ajuda, nascido e criado aqui no bairro da Ajuda. Passei aqui muitas vezes. Ao contrário de uma grande parte de vocês, nunca vi aqui jogos do Belenenses. Tenho esperança que vou voltar a ver. E fazia desde pequeno. Passava aqui todos os dias, caminho da escola, e dava-me repulso, fazia-me alguma impressão como é que este campo, os antigos, tanto adoravam e tanto preferiam, estava neste estado de abandono, que se tem vindo a agravar de ano para ano, e foi algo que ficou sempre na minha mente. No início deste ano, em abril, maio, em conversas que fui tendo com o Patrick, surgiu na ideia tentar recuperar, tentar fazer algo pelas Salésias, que é algo que é mítico e histórico por todos os belenenses e até por todos os esportistas de Lisboa e de Portugal. E tomei a iniciativa, do ponto de vista particular, ainda sem estar envolvido em candidatura, mas depois de explicar isto para o Patrick, em apresentar no Orçamento Participativo da Câmara de Lisboa um plano para a recuperação das Salésias. Foi proposta 460, que é mais uns 15. Estava muito entusiasmado até ao dia em que saíram as respostas, os resultados das candidaturas no Orçamento Participativo e a proposta das Salésias tinha sido, não digo chumbada, mas não tinha sido aceita. E a justificação era que o terreno das Salésias não era um terreno municipal, portanto, não era um terreno da Câmara. Tentei descobrir quem era o proprietário do terreno, então acabámos por descobrir que isto é um terreno da Estamo, uma empresa que gera o património do Estado, e foi esse o caminho que fizemos. Contamos com a colaboração, com a grande ajuda da Ajuda de Freguesia, de António Videira, que para ele também acho que deve ser um orgulho fazer-se algo aqui pelas Salésias. Bom, estou-vos a dizer o seguinte. A Junta de Freguesia da Ajuda viu com bons olhos a proposta do orçamento participativo no sentido de se fazer a recuperação das Salésias. Eu, como belenense, como filho da Ajuda e também com o meu pai aqui a trabalhar na escola, desde os 3, 4 anos que passei sempre aqui por este local, era um do lado, a rapaziada jogava aqui também aos fins de semana, jogavam aqui os militares que estavam instalados na calçada da Ajuda, mas o campo nos últimos anos ficou voltado ao abandono, um espaço começou a ficar muito degradado e começou também a gerar, junto à população, um sentimento de insegurança e começou a população a pedir que, de facto, houvesse aqui uma possibilidade de recuperar este espaço, devolvê-lo à sua primeira função, que é uma função desportiva, que é uma atividade desportiva, em que esse parceiro devia ser, pela sua história, pelo seu passado e pelo facto de ter sido aqui o primeiro campo relevado e ter-se jogado aqui a primeira final da Taça de Portugal em 1939, ser um espaço em que o Belenenses tivesse uma presença forte com as suas crianças, com os seus jovens, para poderem aqui praticar novamente a atividade desportiva. E é por isso que a Junta de Freguesia se associa hoje e muito bem a esta iniciativa, numa parceria com o Belenenses, com a Junta de Freguesia, para no futuro conseguir que as nossas crianças e os nossos jovens venham aqui a fazer a sua atividade desportiva, corram, saltem, jogam à bola, vibram com os golos, mas vibram também com a camisola do Belenenses e com a sua mística e com um grandioso futuro que todos nós merecemos. E passava aqui a palavra ao Patrick. Obrigado, bom dia a todos. Quem me conhece sabe que deve ser a primeira vez na vida que, para falar com as pessoas, em vez de falar de improviso, escrevi um papel. Este momento é demasiado solene. Eu ontem já me emocionei bastante, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Isto não só para mim, mas eu tenho a certeza absoluta que para todos os belenenses, inclusive é para os belenenses da lista opositora, porque isto está muito acima de qualquer lista. É um orgulho para todos podermos recuperar as Salésias. E portanto eu vou fazer uma declaração escrita, medi bem as palavras, e também para os senhores jornalistas poderem captar este momento. E eu quero dizer o seguinte: tenho o enorme orgulho de poder anunciar o regresso do Belenenses às Salésias. O Belenenses regressa ao mítico local onde cresceu, onde se fez grande. Regressamos às nossas origens. Quero com esta iniciativa dar um sinal à massa associativa
de que não estamos aqui para vender ou hipotecar património, estamos aqui sim para aumentar o património do clube, principalmente o património emocional, devolvendo o Belenenses aos belenenses. Sabíamos que havia esta possibilidade do Belenenses regressar às Salésias e desde que percebemos isso, não descansamos enquanto não conseguimos garantir este momento emblemático na vida do nosso querido clube. Entrego todo o meu esforço e trabalho e da minha equipa para que o Belenenses tenha podido voltar às Salésias de acordo com o plano de pormenor. As Salésias incorporam os nossos valores, a nossa identidade e a nossa mística. Hoje é um dos dias em que me sinto mais orgulhoso de ser belenenses. Este contrato, que é disso que estamos a falar, trata-se de uma parceria. Peço desculpa, até virei a página. Peço desculpa. Dizia eu aqui atrás que entrego todo o meu esforço e trabalho da minha equipa para que o Belenenses tenha podido voltar às Salésias. As Salésias não são da lista A, as Salésias são de todos. Isto está muito... muito para além de qualquer candidatura, está muito acima de qualquer candidatura. É algo que nos deve unir a todos e não separar. O campo das Salésias será entregue ao Belenenses por via de um contrato acordado entre 3 entidades. A Stamo, proprietária do terreno. Aproveito aqui para agradecer à Stamo, na pessoa do seu presidente, o Dr. Francisco Cal, que é um homem de enorme verticalidade e caráter, e a quem o Belenenses estará sempre grato, futuramente. À Junta de Freguesia da Ajuda e o Clube de Futebol Os Belenenses. São as 3 entidades deste contrato. O campo será entregue ao Belenenses, que poderá livremente utilizá-lo para o seu fim, que é a atividade desportiva, de acordo com o plano de pormenor. As Salésias incorporam os nossos valores, a nossa identidade e a nossa mística. Hoje é um dos dias em que me sinto mais orgulhoso de ser belenenses. Este contrato trata-se, como disse, de uma parceria que envolve 3 entidades, a Stamo, a Junta de Freguesia da Ajuda e o Belenenses. Nada vamos edificar ou construir nas Salésias. Comprometemos-nos a fazer a limpeza e a desmatação de imediato de todo o terreno. Será colocada uma vedação de proteção em todo o perímetro do campo das Salésias. Asseguraremos, em parceria com a Junta de Freguesia da Ajuda, a manutenção do espaço e das zonas verdes envolventes. Quero que saibam também que o Belenenses não pagará qualquer renda à Stamo. Viva o Belenenses! Viva a Ouro! Viva! Na direção de todo o recinto vai ser colocado um relevado e 2 bolívares. É isso que vai ser feito. E aqueles espaços ali são ocupados? Aqueles espaços já ficam como estão. A vedação vai ser feita no perímetro do campo apenas. Isto que encontram aqui à vossa direita é um estaleiro da obra de construção da Calçada da Ajuda. Quando acabar a obra na Calçada da Ajuda, vai sair daqui. Eu posso fazer uma pergunta? Posso fazer Paulo? Pode deixar. Duas perguntas para o Rodrigo fez esta parceria, esta comunicação. Na qualidade de não ser ainda presidente do Belenenses, efeitos práticos é que isto tem, ou seja, não ser presidente, o que é que realmente isto tem tudo no Belenenses, é a minha pergunta muito clara. Não estou a pôr em causa, porque estou orgulhoso também desta situação, vocês sabem que já falámos em relação a isto, acho que é quase tipo de medidas que o Belenenses tem que andar para a frente, independentemente de eu votar A ou B, não tem nada a ver uma coisa com a outra, para mim, isto é o Belenenses, e também tem que gostar de saber, ganha uma lista, ganha outra, e estes projetos é para o Belenenses ou é para a São Lista? O que eu posso dizer sobre isso não deve ter ouvido a declaração que eu fiz. Eu já respondi a isso na declaração. As Salésias não são da lista A, as Salésias são do Belenenses. Eu não equaciono o cenário de perder as eleições. Não, mas estou-lhe a responder. Perguntou-me isso e eu não equaciono o cenário de perder as eleições. Eu entro em tudo o que entro é para vencer. Eu tenho determinação para vencer. Acredito que vou vencer. Mas primeiro, está sempre... O nosso opositor, o engenheiro António Soares, hoje deu uma entrevista ao Record em que diz: sabíamos que havia esta possibilidade. Sabíamos. Ele por acaso não fala na Câmara, mas ontem também vos vou dizer isto. Não vou dizer. Não vale a pena. Isto é do Belenenses, é para o Belenenses. É só o que eu sei dizer. Não, é para o Belenenses. É para o Belenenses.
Enfim, proatividade é que é possível. É exatamente. Cadeirinha sentada à espera que as coisas venham, não acontece nada. E daqui a quanto tempo é que prevê que as escolas de formação, caso vençam as eleições, possam estar aqui a No mais rápido, no mais curto espaço de tempo possível, vamos começar as obras no imediato. Vamos começar, não são obras, vamos começar a intervenção no imediato. O primeiro passo é limpar e desmatar esta zona toda. O segundo passo será a colocação da vedação e o relvado. O valor emocional que Ainda isto não tem pedi para nenhum todos os adeptos do Belenenses, tem consciência e por isso também que jogou esta cartada, que é um trunfo muito forte na sua candidatura para vencer as eleições. Eu penso, a primeira vez que me passou pela cabeça ser candidato a presidente do Belenenses, eu tinha 2 objetivos. O primeiro objetivo era recuperar as Salésias para o Belenenses. Conseguir isto ainda antes de ser direção do clube, para mim é uma coisa altamente emblemática, não é? Eu gostava que os sócios fizessem uma reflexão, que é a seguinte: se esta direção, que ainda nem sequer foi empossada, que ainda não é a direção do clube, são um grupo de sócios, já conseguiu recuperar as Salésias, imaginem o que é que nós não vamos ser capazes de fazer depois de sermos direção do Belenenses. E a segunda questão, nós vamos ser muito determinados nisso e muito proativos nisso, tem a ver com a recuperação de sócios, que é um kit de sócio inovador dentro do Belenenses, porque os outros 3 clubes grandes, como sabe, o Belenenses é o 4º grande e estava a ficar para trás relativamente aos outros 3 grandes, porque promovem a condição de sócio, regimentam vantagens para os seus sócios, e no Belenenses o único direito que um sócio tem no Belenenses é pagar as cotas, não tem mais nenhum direito, não é? E nós vamos imediatamente inverter isso porque queremos aumentar exponencialmente o número de sócios. Eu diria, são as duas bandeiras com que eu e a minha equipa aparecemos, são estas. Estamos a chegar ao fim da campanha, qual é o balanço que faz? O balanço é muito positivo, Eu penso que só o facto de termos aparecido como uma alternativa agitou as consciências, obrigou as pessoas a pensarem, a refletirem no Belenenses. Eu há muito tempo que não via o Belenenses na comunicação social como tenho visto nas últimas 3 semanas. O Belenenses estava arredado dos meios de comunicação social, não só ouvia falar sobre o movimento associativo do Belenenses, não só ouvia falar sobre as medidas, enfim, estruturantes da vida do clube, e de repente começamos a ter páginas inteiras nos jornais, começamos a ter horas nos canais televisivos. Houve, salvo erro, 4 debates, variadíssimas entrevistas nas televisões, e portanto o facto de nós aparecermos como uma alternativa, como um caminho diferente, mostrarmos um caminho diferente aos sócios, eu acho que só isso é altamente vantajoso, porque em democracia a coisa mais natural do mundo é que haja mais do que uma opção de escolha e não apenas uma. O Patrick pretende recuperar as Salésias, a direção atual está disposta a ceder o espaço de Belenenses para um complexo desportivo. Há aqui uma lógica inversa entre as duas direções. Obviamente, eu disse na minha declaração que era um sinal que nós queríamos dar. Nós não queremos vender nem hipotecar património, pelo contrário, nós queremos aumentar o património do Belenenses. Eu tive a oportunidade até ontem de dizer a um colega seu que uma das medidas que vamos apresentar aos sócios do clube é a alteração do artigo 64 dos estatutos, que atualmente diz que para se vender ou onerar, por exemplo, através de uma hipoteca, o património do clube, é necessário haver uma Assembleia Geral com a aprovação de 2/3 dos presentes, e nós queremos fazer uma alteração a esse artigo estatutário no sentido de que seja impossível, de que uma direção fique impedida sequer de levar uma proposta dessas a uma Assembleia Geral de venda ou hipoteca do terreno do Restelo. E portanto há aí uma divergência de caminhos abismal. Mas também é preciso encontrar alternativas para combater o passivo. Com certeza, mas o passivo está resolvido, o passivo não me preocupa. Nós temos passivo de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. O passivo está controlado, o que é preciso é pagar-se o PER dentro das datas estipuladas, porque o PER é um caminho perigoso que esta direção seguiu. Nós não podemos incumprir as datas do PER, sob pena de algum dos credores poder pedir insolvência do clube. Nós sabemos que desde que o PER está implementado, esta direção tem tido a prática recorrente de se atrasar nos pagamentos aos credores, nomeadamente aos trabalhadores. Portanto, ficamos sempre com a espada apontada ao pescoço, e eu não vejo nenhuma razão para que isso aconteça, porque em termos de sustentabilidade, o candidato da lista opositora tem dito sempre que a situação é estável, que 40% da receita se destina ao pagamento de dívidas antigas, 40% às despesas correntes com empregados e impostos, e 20% é o que sobra para a prática desportiva. Portanto, não percebemos os atrasos, ou não é verdade, mais uma vez, aquilo que ele está a dizer, ou sendo verdade, não há razões para estarmos preocupados, e o passivo está longe de ser uma preocupação. Desportivamente, quais é que são os objetivos?
Os objetivos, como sabe, o futebol profissional, nós temos pouco controle nesta altura, o que temos é que ser mais participativos, temos que ser mais exigentes com a administração da SAD, temos que ter uma equipa de qualidade, porque isso é fundamental no sentido de podermos captar mais sócios com mais facilidade e, portanto, os nossos objetivos em termos desportivos passam muito por aquilo que é o futebol de formação no clube. Eu recordo que o Braga e o Guimarães, que são clubes pequenos comparados com o Belenenses, nos últimos 5 anos conseguiram ser campeões nacionais de júniores e de juvenis e, portanto, eu penso que o Belenenses pode meter perfeitamente, pode aproximar-se e tem que se aproximar forçosamente do Benfica, do Porto e do Sporting. Não podemos andar a competir com o devido respeito com o Colóis e com o Cova da Piedade e com a Rentela. Não, nós temos que olhar para cima, temos que estar ali a bater-nos com os clubes de cima. É esse trabalho que vamos fazer no futebol de formação. E depois nas modalidades, eu já disse isto, é um dos objetivos do meu mandato. Em 3 anos eu queria muito ser campeão numa modalidade. E vai ser. Obrigado. Obrigado a todos. Agora, Pedro Pinto, para o site Comunidade Azul. Primeiro, em nome pessoal, quero dar os parabéns pelos esforços envolvidos, por devolver algo que nos pertence, mas que, infelizmente, ao longo dos anos, isso foi algo que todos os governos foram pondo de parte, mas que todos nós sabemos que pertence aos belenenses e, futuramente, é isso que esperamos e vamos ter de certeza cá, é o Belenenses a jogar. Agora, em nome da Comunidade Azul, gostava de perguntar, indicou que este campo será só para as formações inicialmente. Pondera a hipótese de a equipa profissional ficar a treinar futuramente, tendo em conta que isso também poderia trazer algum valor emocional para toda essa zona e para toda a região? Aquilo que eu posso dizer é que a gestão e o uso do campo das Salésias será feito pelo Clube de Futebol dos Belenenses. É só o que posso dizer nesta altura. Outra coisa que falou foi que o plano pormenor só permitia, de facto, a utilização deste espaço e não todo o terreno envolvente. O que é que o plano pormenor impede de se construir? A que zonas verdes é que o plano pormenor diz que existem para ter que ser protegidos e não poder ser usufruto do Belenenses, como antigamente foi, com as bancadas, com todo o terreno à volta que foi sempre pertença do Belenenses? O nosso acordo com a STAM implica apenas a zona do perímetro do campo das Salésias. Não implica mais nada e, portanto, para além do perímetro do campo das Salésias, eu remeto as pessoas para a consulta do PDM e do plano de pormenor. O nosso acordo tem a ver única e exclusivamente com o perímetro do campo das Salésias. Muito obrigado. Obrigado. Mas a STAM tem vendido património. Tem vendido. A STAM é uma empresa vendedora. Pode haver também interesse, desde que a junta de freguesia também seja participativa, eventualmente se alargar e adquirir os terrenos à volta.